não, como familiar, assim, uma propriedade maior, já é meio complicado fazer isso. Dentro disso que você colocou, da importância das raízes de plantas diferentes, seria viável, assim, para um cultivo de grãos, tipo milho, ou feijão, ou soja, nós fazermos roçadas em vez de capinas? Porque aí nós manteríamos as raízes e cortaríamos o mato, mas aí teria que ser 1 ou 2 roçadas a cada ciclo da cultura, né? Seria viável? Bom, em grãos eu acho que está meio complicado. E eu, por exemplo, eu tentei, milho não é tão complicado, porque milho a gente pode deixar algodão também na Argentina, por exemplo, eles plantam leguminosas baixas, como Arachis pintoi, uma coisa assim, e plantam aqui no meio. Então não vem mato por causa deste feijão, e a planta está num campo protegido, não? Agora, arroz, essas coisas são mais complicadas. Agora, por exemplo, na Ásia, eles têm um sistema agora que eles plantam o arroz plantado de muda de 35 a 40 centímetros entre a distância sempre. E estes mudas primeiro plantaram com 4 a 5 semanas. Agora diminuíram para 1 semana, mas o transplante está muito complicado. Eu falei para eles, olha, o problema não é que a muda tem de ser nova. O problema é que a raiz não pode ser muito comprida. Porque se a raiz comprida e vira durante o plantio, ela não desvira mais. Ele ficou virado. Fica virado e não penetra. Então, a quantidade de solo que ele tem à disposição é muito pouco. E lá agora nós cortamos a raiz, deixamos as plantas 4 semanas também, mas a raiz também está cortado simplesmente em mais ou menos 4, 5 centímetros, vai para baixo e não vai para o lado. E depois eles fazem um sistema com água, eles botam água e tiram, até que a planta comece a iniciar de murchar. Joga de novo a água, retira. Então a raiz vai de atrás da água e chega até 2,50 metros, 3 metros de profundidade. E em cima, o mato que eles passam 5 vezes em cada ano, em cada cultivo, passam uma rotativa, mas só na superfície para cortar o mato. E este é o único adubo que eles usam. Não usam mais. Não usam adubo, nem agrotóxico, nem nada. Isso é uma informação importante que você falou agora sobre o arroz, porque nós temos uma área lá que nós plantamos arroz alagado. Mas o que normalmente nós fazemos é, depois que o arroz atinge 20, 30 centímetros, a gente alaga e deixamos quase o ciclo todo completo ele debaixo d'água. Então, pelo que você está sugerindo, a gente devia intercalar, deixar épocas dele seco e para isso, pelo que eu entendi, as raízes irem em busca da água e depois volta a colocar água de novo. E o mato deveria deixar crescer um pouco para depois ele ser incorporado como matéria orgânica. Incorporado, em modo de dizer, porque não é incorporado, eles fazem só bem superficialmente. Não. Incorporar nunca. Matéria orgânica no trópico não pode ser incorporada. Tem de ficar na superfície. Até 5 centímetros vai, não, mas agora mais profundo já não é muito vantagem. Sem capinar ou capinando? Bom, este aqui é um tipo de capina, mas a matéria orgânica fica praticamente na superfície e protege o solo. E agora, o problema do arroz, eles têm um maranhão, também um sistema que eles plantam o arroz na maneira que a água recua. Eles têm um tipo de bacias aqui.
Não açudes. Isto aqui o campo nunca está bem aplanado. Então, onde está assim, a água fica lá dentro e vai pouco a pouco entrando. Então, eles plantam, cada vez que tem 1 metro livre, planta com arroz. E eles também chegam a 18 a 20 toneladas por hectare, não? Dona Ana, a senhora esteve numa das terras que nós estamos fazendo o trabalho de regeneração. E lá, como nós falamos, nós começamos com esse trabalho com as curvas de nível para começar agora a questão do plantio das sementes. Se faz algum preparo da terra, se faz subsolagem, se faz alguma para jogar assim sementes, só jogar as sementes na superfície, isso é suficiente? As sementes. E com qual densidade a gente deveria jogar essas sementes? A gente sabe que deveria ser uma mistura, né? um coquetel de sementes, mas com qual densidade ou seja, a gente deveria jogar essas sementes no solo? Como que a senhora poderia dizer para a gente? Bom, depende que tipo de semente usa, não? Tem de fazer uma mistura e normalmente as firmas sabem tanto vai por hectare se planta. Então eu posso ter mais ou menos 4 vezes mais para adubação verde do que para plantio, não? Agora, de uma variedade não vale a pena de botar mais, porque muda as variedades, não? Porque eu vi agora, por exemplo, em Mato Grosso, eles plantam trigo, em Paraná também. E estão aumentando cada vez mais as quantidades de semente, agora chegaram de 60 quilos para 200, como resultado que colhem 1/3. Porque a raiz fica deste tamaninho, não vai para lado nenhum. Então, este aqui não sustenta mais uma planta. Enquanto se a planta está sozinha, não, ou mais distante de outras, ela faz uma raiz muito grande. Esse é um ponto importante que até a gente estava com uma dúvida se a gente qual seria o stand de plantas por hectare, quantas sementes por metro a gente deveria jogar para o milho, para o arroz, para o feijão e para a soja. Eu trouxe hoje umas informações do que nós estamos fazendo hoje, de quantas sementes nós estamos jogando hoje, para você ver se é o correto ou se a gente está com muitas plantas por metro. Então eu vou te passar as informações e você vai opinando. Para o milho, a gente está plantando hoje 7 plantas por metro. Por metro linear. Para o arroz, 200... Chega a quantos? 80? 80 mil por hectare. 7 por metro, nós plantamos no espaçamento de 90 centímetros. 90, espaçamento entre linhas, 90 centímetros. Esse espaçamento é justamente por causa da colhedeira, não por causa do milho. Este espaçamento de 90 de linha é por causa da colhedeira, porque a colhedeira colhe linha distante de 90 centímetros. Não? Agora, hoje, eles estão baixando para 80 e muita gente já para 75, não? A distância entre as linhas. Agora, se vocês plantam alguma outra coisa para dentro, não precisa, pode deixar, não? Então, se nós formos... porque esse ano a gente está com a intenção de, como a gente vai plantar em menos áreas, a gente colher tudo manualmente. Não seria necessário entrar a colheitadeira. Então, pode diminuir o espaçamento? Até 75? Pode, se vai ser a colheita manual. E com espaçamento de 75... Normalmente plantamos 5 pés na linha e um espaçamento um pouco menor. Então, para uma colheita manual, pode ser 5 plantas por metro e 75 centímetros entre linhas. E tem mais uma coisa no milho. Se vocês plantam o milho... Se plantam o milho, até que ele está mais ou menos 80 centímetros de altura,
tem de ficar mais ou menos limpo ou só uma feijão leguminosa no meio. Agora, se está acima de 80, pode deixar capim e tudo, não tem mais problema. Ao contrário, em épocas secas, este milho com muito mato no meio é muito melhor do que outro, porque tem alguém que protege o solo. Então, isso você quer dizer que ele consegue suportar muito melhor um veranico, uma estiagem,